específicos que foram identificados pela Defesa Civil da cidade. Eles estão disponíveis para ser consultados no site da Prefeitura, santabarbara.sp.gov.br. De acordo com a Caixa, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses. A solicitação é realizada pelo aplicativo FGTS, na opção Saques, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Sextou com muita informação e prestação de serviços até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique comanda a nossa área com o timaço de Carlos Batista. E até lá, você é meu convidado, minha convidada, a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no Brasil e no mundo. Afinal de contas, o time do Grupo Bandeirantes de Comunicação está espalhado por todas as partes para você não perder nada neste 25 de abril de 2025. Eu sou Heitor Fredo e agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha pela multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Band Play ou com imagens na transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, dentro do Jardim São Gabriel, em Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. De onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, de Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Uma sexta-feira com novidades para você que utiliza o transporte público de Campinas. Já está em operação o novo terminal do BRT Ouro Verde, que agora marca o final da etapa de preparação e a operação completa está já em ação do BRT em Campinas. O espaço é atendido pelas linhas BRT 10, que é a linha do próprio Ouro Verde, e a linha BRT 11, que é do Vida Nova. Nesta manhã de sexta-feira, equipes da INDEC estão no local. Além dos agentes de trânsito, os famosos amarelinhos, tem os educadores, que distribuem folhetos, orientam os usuários, principalmente nos horários de pico. Agora, todos os terminais e estações do BRT de Campinas estão em operação.
Essa estrutura inaugurada hoje tem 26 mil metros quadrados e é exclusiva para passageiros do BRT, um espaço considerado mais amplo, seguro e acessível. A linha BRT-10, que já atendia os usuários no antigo terminal Ouro Verde, migrou o atendimento para essa nova estrutura. O intervalo é de 11 minutos no horário de pico entre um busão e outro. Além dessa nova estação, os usuários contam também com a linha BRT-11, que parte do terminal Vida Nova, faz o atendimento no BRT Ouro Verde e tem o pico de intervalo no horário de pico de 11 minutos pela manhã e 12 minutos no horário de pico da tarde. As duas linhas têm trajetos que levam muita gente até o centro da cidade, partindo do terminal Ouro Verde e atendem ao corredor central. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, você pode acessar o portal da Indec, endec.com.br, e contar pra gente também se a situação não tiver assim tão bonitinha quanto a prefeitura está vendendo. Tá funcionando tudo bem? Conta pra gente também que nós vamos atualizar o nosso ouvinte nesta manhã de sexta-feira. Para você que nos dá carona pelas rodovias que cortam a nossa região, hoje trânsito considerado normal no sistema Anhanguera Bandeirantes. O normal, entenda, uma pequena lentidão no trecho de Jundiaí, que você já sabe que depois da entrada da Dom Gabriel, sentido São Paulo, ali no trecho que passa pelo bairro do Retiro, o motorista sempre tem essa lentidão, basicamente quase todos os horários. Na rodovia dos Bandeirantes, única complicação é para o motorista que está chegando à capital paulista e enfrenta o para e anda pelo congestionamento das marginais. Hoje, no corredor da Dom Pedro I, na Zeferino Vaz, a SP-332, o motorista ainda reduz a velocidade na chegada ao trevo de Barão Geraldo para quem está saindo de Paulínia, Cosmópolis. E o mais importante, chove na nossa região. Então, atenção redobrada, velocidade reduzida, espaço entre o carro da frente e o seu veículo, aquela distância segura para você não se envolver em nenhuma colisão. Às 10 horas e 40 minutos, mas será que a chuva vai permanecer durante toda esta sexta-feira? E o final de semana, será que vai dar uma trégua para a gente curtir o descanso para quem não vai trabalhar? A Nath Luquezzi conta tudo pra gente a partir de agora. Muito bom dia pra você, Nath. Bom dia pra você, Heitor, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, hoje eu acordei e me deparei com aquela neblina, aquele tempo fechado e falei... Acordei em Campinas mesmo ou estou em Monte Verde, Campos do Jordão? Mas não, gente, de fato, a nossa região está com alerta de raios, ventos fortes em Campinas e outras cidades incluídas nessa zona de risco, de perigo. Então, chuvas mais volumosas devem ocorrer nessas áreas até o final do dia de hoje. E assim, lembram que ontem eu trouxe um alerta da Defesa Civil? Hoje o IMET reforçou, o Instituto Nacional de Meteorologia, que renovou o aviso de risco para diversas áreas do território paulista, não só aqui, mas também em Rio de Janeiro, Minas Gerais. Chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, além de ventos intensos. Então, risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Esse comunicado mantém um alerta por 24 horas, então desde hoje até as 10 horas da manhã do sábado. Mas a grande pergunta é, a chuva continua no finalzão de semana? Pois é, de acordo com o Climatempo, a nossa região aqui do Sudeste ainda terá chuva sim, neste último fim de semana de abril, mas as áreas de instabilidade vão enfraquecendo aos pouquinhos durante o sábado. Então, provavelmente ali por domingo, as pancadas de chuvas não devem mais se concentrar, elas devem se dissipar por Minas Gerais e Espírito Santo. Então, provavelmente o início da semana que vem será diferente, mas claro, eu trago mais atualizações para vocês ao decorrer da semana que vem. Ainda falando sobre esse período de chuva, é verdade, mais moderada. Algumas cidades aqui da nossa região registraram um acumulado mais forte. Itapira, por exemplo, um acumulado de 70 milímetros na chuva das últimas horas. Choveu forte também em Bragança Paulista, um acumulado de 58 milímetros. Itatiba, Pedreira, Morungaba são municípios que também tiveram uma precipitação acima da média para o período de outono. Choveu em Campinas ontem, mas não o suficiente para trazer transtornos. Em Itapira, sim, alguns pontos de alagamento foram registrados durante a noite e ainda neste momento há um trabalho da Defesa Civil monitorando as áreas mais afetadas.
E aí a gente pensa, e as obras de Campinas para evitar esse tipo de alagamento? Porque aqui a preocupação é muito grande. Tudo bem, tá chovendo agora, mas daqui a pouco vai dar uma trégua e é hora de intensificar todo aquele projeto anti-enchente antes que chegue o próximo período de primavera-verão. A Secretaria Municipal de Administração de Campinas anunciou ontem a empresa vencedora da concorrência para a obra de contenção e inundações na Praça da Ópera, no centro de Campinas. É a construção de um piscinão que tem um reservatório, instalação de galerias pluviais, equipamentos e um investimento na casa de 125 milhões e 500 mil reais. O consórcio reservatório Praça da Ópera JDPC foi declarado como vencedor, oferecendo um desconto de 5% sobre a planilha orçamentária da prefeitura. Então tinha lá o valor que a prefeitura imaginava que seria gasto, a empresa diz que faz 5% mais barato do que isso. Integram um consórcio JFG Pavimentação e Construção Limitada, DP Barros Pavimentação e Construção Limitada, Casa Max Comercial e Serviços Limitada. Essa concorrência foi realizada e já publicada pela Prefeitura, obra que está prevista para ser finalizada em 24 meses. Ou seja, não ficará pronta ainda para as chuvas do final de 2025, começo de 2026. Se tudo der certo, lá para a próxima temporada a gente pode estar falando de inauguração dessas obras anti-enchentes ou até depois do próximo verão. A Prefeitura afirma que a alocação do recurso de orçamento da obra e elaboração do contrato, na sequência, vai ser feito esse trabalho e ainda uma reunião inicial com as empresas para depois vai aí sim ser montado o canteiro de obras. O reservatório RS1 vai funcionar como um grande tanque de retenção de chuvas para diminuir os alagamentos, protegendo o comércio, o trânsito, os moradores daquela região. É um reservatório na área do Córrego Serafim, que é o segundo da cidade a ser preparado, com a capacidade de armazenar 80 milhões de litros de água. É o segundo piscinão, como eu disse, de grande porte, após o da Praça Princesa do Oeste. Esse é o que vai ter também as obras sendo realizadas em Campinas. A primeira obra do plano de macrodrenagem está em andamento. É a construção do reservatório de contenção de cheias na região do Jardim Paranapanema, próximo ali ao centro de treinamentos do Guarani. E nesse reservatório do Paranapanema, o investimento total é de 205 milhões de reais. Lembrando que Campinas tem recursos também do BNDES para esse plano, investimento para a obra da primeira etapa de 559 milhões e 600 mil reais, obras que fazem parte também do projeto do PAC do governo federal. 10h46, tem histórias que a gente ouve e pensa, será que isso não saiu de um roteiro de novela? Será que isso não saiu de uma temporada de alguma série? Mas não, são histórias verdadeiras que acontecem aqui em Campinas. Ontem nós conversamos com a repórter Cassiane Alves, ao vivo, lá no 11º Distrito Policial de Campinas, de uma operação que estava ainda em andamento, a Operação Reciprocidade, que cumpriu mandados de busca e apreensão e mandados de prisão relacionados a crimes que aconteciam de quadrilhas que utilizavam o Pix como ferramenta para extorquir vítimas, para roubar e, de alguma forma, tentar desviar o foco de investigações. Muito bem, hoje temos novas informações e uma reportagem completa, porque tem um detalhe aqui que é muito curioso. Existiam empresas que faziam parte desse esquema de lavagem do crime organizado. Então, digamos que a pessoa que seria uma laranja do crime organizado, ela tinha um comércio aberto na cidade. Desse comércio entrava o dinheiro dos clientes, nesse comércio também entrava o dinheiro do crime. Quando chegava um determinado valor acumulado, para não ter problemas ali para frente, para não ter que justificar para a Receita Federal de onde entrou dinheiro, se não vendeu tanto pão assim na padaria, se não vendeu tanta peça assim na loja de carro, um assalto era simulado para levar parte da grana.
como um teatro mesmo. Pessoas entravam como clientes, anunciavam assaltos. Não sei se todos os funcionários sabiam disso, mas quem era dono da loja sabia. E aí aquele terror, aquele pânico, passa o dinheiro aqui e ali, e tinha ali a cota que era justamente o valor referente ao crime organizado. Como isso foi ganhando corpo e como a Polícia Civil chegou até essa quadrilha, é o que a repórter Cassiane Alves, que conversou com o delegado Sandro Jonasson, vai explicar para você a partir de agora. Durante a investigação, foram identificados estabelecimentos comerciais que eram usados pela associação. Os comerciantes atraíam os representantes de vários segmentos, ganhavam a confiança das pessoas para realizar o roubo. Pelo menos 5 pessoas foram induzidas pelo grupo. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$100 mil. Comerciantes cooptados por essa organização criminosa emprestavam seus comércios para que o crime lá acontecesse. Quando novamente esse representante comercial se fazia presente, o teatro ocorria, ou seja, um suposto roubo acontecia. Só que na verdade não era um roubo, era um teatro. Entre os detidos estão pessoas que cometiam os roubos e forçavam as vítimas a fazer a transferência via Pix. Empresários que emprestavam seus comércios para a operação administrativa da quadrilha e pessoas que cediam contas bancárias e que recebiam comissões para lavar o dinheiro obtido nos roubos, chamadas de conteiros. Dos conteiros presos já exerciam esse tipo de atividade há um certo tempo de maneira reiterada. Ou seja, eles já alugavam suas contas bancárias para o recebimento de valores sem origem há muito tempo. Ao todo foram cumpridos 27 mandados, 15 de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Embu das Artes, São Paulo e Sumaré. Durante a operação, computadores e celulares foram apreendidos e tiveram a quebra de sigilo decretada pelo Tribunal de Justiça. A polícia tenta identificar outros integrantes da associação criminosa. Agora, 10 horas 50 minutos, a Nath Luquezzi tem uma informação importante que diz respeito à luta no combate à violência doméstica aqui em Campinas. Que informação é essa, Nath? A nossa cidade deu um passo decisivo no enfrentamento à violência doméstica ao inaugurar ontem, dia 24 de abril, a 2ª unidade judiciária especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. A solenidade foi realizada no Fórum Dr. Alberto Pinto de Moraes e marca a ampliação da estrutura do Judiciário de Campinas, dedicada exclusivamente à tramitação de casos de violência de gênero. Essa nova unidade reforça o atendimento às vítimas e dará celeridade aos mais de 9 mil processos que ainda estão em andamento relacionados à violência familiar. Com a iniciativa, o Judiciário pretende, assim, reduzir o tempo médio de julgamento, hoje superior a 2 anos, e oferecer respostas mais rápidas e eficazes a essas mulheres que sofrem agressão em casa. Inclusive, o prefeito Dário Saad destacou a importância dessa iniciativa para Campinas. Ele mencionou, abre aspas, cada notícia de violência contra a mulher nos envergonha como sociedade, fechou aspas. Então, para ele, a criação dessa nova estrutura representa um avanço na garantia dos direitos das mulheres e um compromisso concreto com a dignidade e justiça. 10 horas da manhã, 51 minutos. O Manhã Bandeirantes também está atento ao que de mais importante acontece na política brasileira, principalmente quando ela se junta aos noticiários policiais. Você tem acompanhado desde cedo a cobertura completa da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, detido na madrugada em Maceió, capital do Alagoas, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar a prisão do ex-presidente, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, ainda, lembra dela? Na Operação Lava Jato. Segundo a defesa do ex-presidente, Fernando Collor encontra-se custodiado no momento na Superintendência da Polícia Federal, lá em Maceió, prisão que ocorreu às 4 da manhã, quando ele estava se deslocando para Brasília, segundo a defesa de Collor, para se entregar espontaneamente após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Decisão essa que será, em instantes, votada no plenário do STF também.
E a repórter Tayane Mello está conosco direto da Capital Federal para explicar um pouco mais como será essa votação e trazer um pouco de como está o bastidor em Brasília. Muito bom dia para você, Tayane. Se essa prisão vai ser mantida ou não, a gente ainda está aguardando aqui, apurando a todo momento, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal para saber se o Fernando Collor de Mello vai ser transferido aqui para Brasília ou não. Há expectativa, sim, de fato, que ele seja transferido, mas claro que tudo depende da decisão final do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, ele está preso na superintendência da PF em Maceió, na capital de Alagoas. Ele que foi preso às 4 horas da manhã, segundo a defesa, no momento em que ele foi preso, ele estava a caminho de Brasília, né, tentando chegar aqui na capital federal para se entregar, mas acabou já sendo preso por lá mesmo. Então, ele está sob custódia, aguardando a decisão, então, do Supremo Tribunal Federal. O Collor, para a gente lembrar, né, ele então foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo que é derivado da Lava Jato. Atualmente, ele não ocupa nenhum cargo público, já foi senador, já foi presidente da República também, mas agora não está ocupando nenhum cargo público. Então, ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele rejeitou o último recurso do ex-presidente Fernando Collor. Ele destacou que era meramente protelatório, ou seja, existia apenas para atrasar o cumprimento da pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou esse início de cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, só que é como a gente estava explicando. Agora vai ter uma sessão prevista para as 11 horas da manhã, em plenário virtual, no Supremo Tribunal Federal, para todos os ministros participarem e decidirem se essa prisão vai ser mantida ou não, já que foi uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, os ministros, claro, como em qualquer outro julgamento, qualquer outra análise, eles podem decidir pedir vista, né? Pedir mais tempo para analisar o caso. O Ministério Público, ele apontou o recebimento de quase 30 milhões de reais em propinas por negócios da BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, em pagamentos feitos entre 2010 e 2014. A condenação, então, do ex-presidente Fernando Collor foi mantida no ano passado, quando a defesa apresentou novos recursos questionando a sentença. Além dele, também foram condenados os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamacho. Daqui de Brasília, a gente segue aguardando aí os próximos passos com relação a esse assunto. Eu volto com vocês. E daqui de Campinas, Tayane, seguimos com o sinal ligado e a atenção voltada para o plenário do Supremo Tribunal Federal para qualquer novidade envolvendo a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E se houver qualquer nova manifestação da defesa ou se houver qualquer manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal, nós vamos trazer também aqui para você. Por hora, a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello confirma a prisão dele em nota enviada à imprensa às 4 da manhã, quando ele se deslocava a Brasília. O ex-presidente Collor se encontra custodiado na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana e se resume aí a história da defesa de Collor. Para quem não entendeu ainda o motivo dessa prisão, a denúncia contra Fernando Collor diz que ele foi responsável por indicações políticas na BR Distribuidora, uma empresa subsidiária da Petrobras. Com essas indicações políticas, com gente dentro da Petrobras, que era peixe do Collor, ele recebeu 20 milhões de reais em vantagens indevidas nos contratos firmados pela empresa. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a denúncia não é de agora. A denúncia vem da Operação Lava Jato. Mas desde então, a defesa do ex-presidente Collor vinha protocolando recurso atrás de recurso para atrasar a decisão final de prisão. Então, o ministro Alexandre de Moraes publicou que a manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da Corte, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória. Traduzindo do juridiquês, os advogados estavam tentando empurrar com a barriga e adiar a
prisão de quem já está condenado. E o que o ministro fez foi dar um basta. Chega desses recursos que só estão atrasando, que não acrescentam em nada na defesa, a não ser adiar uma prisão que já foi julgada e que já tem a decisão, inclusive, do tempo de cana. Agora, no Supremo Tribunal Federal, a pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros do STF vão ou corroborar ou mudar a ideia. Ou eles vão manter essa prisão ou vão entender que Collor tem direito a novos recursos e assim pode ser colocado em liberdade. Desde a redemocratização, em 1989, Fernando Collor de Mello é o terceiro presidente preso no país. Além de Collor, Lula e Michel Temer também já passaram uma temporada atrás das grades. Presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e Temer por investigações relacionadas às obras da usina nuclear de Angra 3. Desde a redemocratização, apenas os presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso não foram alvos de algum inquérito ou de denúncia. Lula, Temer, Collor, Bolsonaro, Dilma Rousseff e José Sarney, todos foram em algum momento denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Às 10h59, um rápido intervalo. E na volta, o Manhã Bandeirantes traz a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 971021493. Tem informações sobre um golpe descoberto pela Receita Federal em que o alvo eram empresas que caíam num conto do vigário que movimentou milhões de reais. E ainda, a história de um ex-vereador do Partido Verde que teve a empresa dele autuada por descarte de esgoto no Rio Piracicaba. O Manhã Bandeirantes conta tudo isso pra você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Avenida John Boy Dunlop, em Campinas, passou a operar com a chamada Onda Verde entre a Rua Mário Scolari e a Praça da Concórdia. A INDEC sincronizou 28 semáforos no sentido bairro-centro e 29 no sentido oposto. O novo padrão permite que os motoristas atravessem o trecho sem paradas, desde que mantenham a velocidade permitida de 50 km por hora. De acordo com a INDEC, houve redução de 13% no tempo de percurso no sentido centro-bairro e de 11% no sentido contrário. A Onda Verde funciona de segunda a sábado, das 5h30 da manhã até as 11 da noite e aos domingos, das 6h30 da manhã às 11 da noite. A programação dos semáforos continua respeitando o tempo de travessia para pedestres e durante a madrugada os tempos semafóricos acompanham o fluxo reduzido. Com a conclusão do trabalho na John Boy, a INDEC iniciou estudos para aplicar a Onda Verde no corredor Ouro Verde. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Às 11h02, Manhã Bandeirantes está de volta e já preparando você para o final de semana que está batendo a porta, porque tem bloqueio viário programado pela Prefeitura para obras em uma das principais avenidas da cidade,
A Nath Luquezzi vai trazer todos os detalhes para você agora. O trecho é na Avenida da Orozimbo Maia, que será bloqueado ao tráfego de veículos nesse próximo fim de semana. Então, tanto sábado, dia 26, como também no domingo, dia 27. Nos 2 dias, ocorre no mesmo período, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Esse fechamento será na pista externa da avenida. Então, o lado direito, tendo ali como referência o córrego Serafim, que passa no centro da Orozimbo Maia. O bloqueio será no trecho entre a Avenida Francisco Glicério e a Rua Delfino Sintra. A interdição é necessária para a realização da obra de construção de emissário de rede de esgoto sob responsabilidade da Sanasa. A INDEC programou o desvio pela pista interna, então do lado esquerdo da avenida, uma faixa de rolamento da pista externa estará também liberada para a circulação de ônibus. Como sempre, agentes da mobilidade urbana vão monitorar o trânsito e orientar também os motoristas na região da interdição. No domingo tem feira de adoção animal na Lagoa do Taquaral, se não chover. Já há o aviso, inclusive, que caso chova, o evento vai ser cancelado. Esse que é organizado pela equipe do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Começa às 9 horas da manhã, segue até 1 hora da tarde no portão 1 da Lagoa do Taquaral. Vai contar com a presença de 5 cãezinhos que estão sob a guarda da Prefeitura. Pets que foram recolhidos das ruas pelo SAMU Animal, tratados, vermifugados, castrados, microchipados e colocados para adoção na feira de adoção ou pelo portal Animal Campinas. Se chover, dá para você adotar por esse site que eu vou passar para você agora. portalanimal.campinas.sp.gov.br portalanimal.campinas.sp.gov.br. Os interessados em adotar passam por uma entrevista e no momento de levar o animal, é importante que tenham coleira, guia para os cães e uma caixa de transporte no caso de gato, mas nesse final de semana mais voltado para os cãezinhos. E olha, o amor demonstrado por um cão adotado é algo fora do comum. Sei porque tem 2 em casa lá, minha dupla de ataque. Ai, meu Deus. Edmundo e Dudu, só para entregar o time que o apresentador torce. Que gracinha. E são extremamente espertos e extremamente carinhosos, 2 vira-latinhas que podem fazer também, quem sabe, a alegria da sua casa nessa adoção que acontece domingo na Lagoa do Taquaral. Tem cãozinho de estimação? É mãe de pet, Nath? Eu não sou. O meu pet morreu há pouquíssimo tempo, mas faz muita falta. Eu tô dando uma olhada aqui no site, um mais fofinho que o outro. Lembrando que a adoção sempre com extrema consciência, né? Adoção de um animal, uma vida. Você não está levando para casa um brinquedo que depois você descarta se você cansar dele. Tem que ter um ambiente preparado, tem que ter uma família que acolha e tem que ter um espaço ali para ele também se sentir em casa. E é rapidinho, viu? 2 dias ele já se sente o dono da casa. É verdade. Às 11 da manhã e 6 minutos, tem mensagem de áudio chegando que nós vamos compartilhar com o nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo, rápido comentário aí. O programa anterior, né, o Circuito Imobiliário, colocou aquele bairro que vai ser construído lá no Iguatemi, né? Cara, são quase 30 mil pessoas a mais ali, um projeto bilionário de alto padrão, maravilhoso, tá todo mundo batendo palminha que nem foca. Depois nós vamos ter os problemas da mobilidade urbana, N exemplos que eu já dei aqui. Mas é um excelente projeto, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria só de ressaltar rapidamente, que eu sei que o programa é mais curto hoje, da mesma maneira, Heitor Filho, que eu achei que ontem comentei que foi falta de respeito com o ex-presidente Bolsonaro ter sido intimado no hospital, concordo, tal, ele fez isso, fez aquilo, mas na minha opinião é falta de respeito. Será falta de respeito se hoje alguém ir lá no Lula e perguntar sobre o negócio do INSS, sendo que ele saiu daqui para ir lá prestar as homenagens ao Papa Francisco. É a mesma régua dos dois lados. Para mim, é a falta de respeito nas duas situações, apesar de serem situações diferentes. Deixa para perguntar essas coisas pro Lula quando voltar pro Brasil e não nessa
triste hora da passagem do Papa Francisco. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Falando sobre a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a Roma para participar do funeral do Papa Francisco, que vai acontecer amanhã, a partir das 5 da manhã, pelo horário de Brasília, com cobertura completa da Rádio Bandeirantes. O avião da Força Aérea Brasileira aterrissou no aeroporto de Roma, em uma área mais afastada, reservada para as autoridades. E Lula não foi sozinho. A comitiva inclui a primeira-dama Janja, os presidentes do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso, do Senado Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados Hugo Mota, os ministros Mauro Vieira das Relações Exteriores, Ricardo Lewandowski da Justiça, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Macaé Evaristo dos Direitos Humanos, além do assessor especial Celso Amorim, de deputados, senadores e outros políticos que eu tenho certeza que são grandes devotos do Papa Francisco e que não poderiam ficar de fora dessa despedida do Pontífice. 11h08. Tem mais mensagem de áudio para você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Hoje é um grande dia para mim, porque o Collor de Mello tá onde que ele sempre mereceu estar, na cadeia. Minha afinada mãe perdeu muito com ele. Ela tinha uma casa naquela época e ela vendeu, e no último dia ela para entrar no banco pediu pro segurança deixar ela entrar. Aí o segurança pegou e deixou. E você já sabe o que aconteceu, né? Ela pôs na poupança o dinheiro e perdeu tudo. Então, hoje eu estou contente, porque a justiça foi feita. E sabe uma coisa? Eu acho é pouco. Marcos Silva Bedin, direto da cidade de Hortolândia, lembrando o que foi o confisco da poupança no chamado Overnight Collor, uma medida econômica que foi implantada pelo governo Fernando Collor de Mello em 1990, parte do Plano Collor 1, bloqueando os depósitos em poupança, contas correntes, aplicações de overnight que tinham aquela valorização de um dia para o outro, e o objetivo era combater a inflação. Mas foi uma medida prejudicial para a população, com tanta gente que o governo bloqueou valores depositados na poupança, que tinha aquele dinheiro suado, guardado para, às vezes, comprar uma casa, ou dinheiro para tocar a vida mesmo. E a liberação dos valores foi feita em parcelas, com correção monetária de juros, depois de um período de 18 meses. Até lá, teve gente que infartou, teve gente que se matou, teve gente que faliu por conta do confisco da poupança na gestão de Fernando Collor de Mello, que curiosamente ele dizia na campanha em 89 que quem faria isso era o concorrente dele na época, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não deu um ano de governo, era ele quem estava fazendo. Nem um ano, foi nos primeiros dias de governo Collor, com uma das decisões mais impopulares que o Brasil já teve. No dia 19 de março de 1990, ficou marcado para muita gente, e era no meio ali de um feriado bancário, foi um caos. Muita gente que conseguia sacar 50 mil cruzados novos, que hoje seriam ali pouco mais de R$8.300, e o resto do dinheiro, nunca mais ouviu falar. Caramba, eu não vivi essa época, mas imagino a dor de muitos brasileiros, e escutamos história, né? Ficou pra história, que loucura. E nem foi esse o motivo do impeachment do presidente Collor, mas a história tá aí pra contar, e a história não parou com o impeachment de Collor, porque depois ele foi eleito senador da República, continuou sendo uma das lideranças mais influentes no estado de Alagoas, e agora, atrás das grades está, pelo menos por enquanto, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Às 11h12, daqui a pouco eu trago mais participações dos nossos ouvintes, mais mensagens que vão chegando e nós vamos compartilhando com você, porque a notícia não para, e olha essa que aconteceu aqui na nossa região. A Polícia Civil autuou em flagrante a empresa VF Soluções Ambientais Limitada por descarte irregular de dejetos no rio Piracicaba. Foi no trecho do rio que passa por Americana. O proprietário do empreendimento é Matheus Duarte Viel,
preso em flagrante por crime ambiental. Em 2016, ele foi eleito vereador em Ponta Linda, no estado de São Paulo, pelo Partido Verde. Ele era conhecido como Matias Peixeiro e entrou na política com a bandeira de defesa da causa ambiental. A empresa, ela é especializada em banheiros químicos. Mantinha aproximadamente 160 unidades. 33 delas, 33 banheiros químicos, que estavam ali alocados em vias públicas na região do loteamento 9 de Julho, próximo ao Rio Piracicaba, em Americana. Durante a fiscalização, um funcionário da empresa foi flagrado despejando o conteúdo daquele banheiro químico na rede pública de águas pluviais. Uma ação prevista no nosso Código Penal como um crime. Esse funcionário, que estava na empresa quando ele foi atuado há 3 dias, falou para a polícia que ele estava apenas cumprindo as ordens que ele recebeu quando foi contratado. Então o funcionário foi ouvido na delegacia e liberado. Um caminhão da empresa apresentava vazamento de esgoto e 2 contêineres contendo lodo estavam dispostos de forma inadequada, sem nenhum tipo de impermeabilização. Diante disso, o dono da empresa, ex-vereador do Partido Verde, foi conduzido à unidade policial, autuado em flagrante por crime ambiental e uma fiança foi arbitrada. Se ele quiser pagar em liberdade por essa pena ou responder por liberdade, ele tem que pagar o equivalente a 10 salários mínimos. Cerca aí um pouco mais de R$15 mil. Se o valor não for pago, hoje ele vai ser encaminhado à cadeia pública de Sumaré. Operação que foi realizada pela Delegacia de Investigações Gerais de Americana após uma denúncia anônima contra a empresa. A operação contou ainda com o apoio da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e da Polícia Científica, que confirmaram a irregularidade e o despejo daquele conteúdo do banheiro químico dentro do Rio Piracicaba. 11h15 marcou o 5º sinal e em Campinas a Receita Federal descobriu um outro tipo de fraude, essa financeira. O repórter Igor Val vai trazer pra gente os detalhes de uma ação que aconteceu em todo o Brasil, mas que também tem desdobramentos em Campinas. E conversou com o auditor fiscal Fábio Ramos pra gente entender como funcionava esse golpe. Os golpistas exibiam a fortuna nas redes sociais com relógios caros, dinheiro em espécie, casas de alto padrão e carros de luxo. Eles acreditavam estar longe de serem percebidos pela Receita Federal, mas não foi o que aconteceu. Com o apoio da Polícia Federal, os auditores da Receita cumpriram hoje pela manhã uma mega operação para desarticular o grupo criminoso que aplicava golpes milionários em empresários. O esquema funcionava da seguinte forma: os criminosos se passavam por falsos consultores e ofereciam às empresas soluções financeiras em compensações tributárias, onde o contribuinte pagaria menos impostos, reduzindo as dívidas. Os golpistas cobravam um percentual de 30% a 70% do valor que a empresa deixaria de recolher com a compensação. O grupo abria um banco digital conhecido como Fintech para dificultar o rastreamento das transações milionárias. Depois ostentavam vida luxuosa nas redes sociais. Os falsos consultores pediam que a empresa abrisse uma procuração eletrônica em nome de outras pessoas, conhecidas como laranjas. Essas pessoas inseriam dados fictícios em declarações de compensação para a Receita Federal. A Receita identificava a fraude, negava os documentos e cobrava da empresa os tributos com aplicação de multa. Os empresários percebiam o golpe, mas já era tarde, e não conseguiam receber o dinheiro de volta. Na região de Campinas, 52 empresas caíram nesse golpe. Em todo o Brasil, foram cerca de 500 vítimas. Os criminosos conseguiram lucrar mais de 450 milhões de reais. Após a Receita Federal descobrir esse esquema criminoso, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. As diligências foram em residências e em escritórios de investigados e de pessoas ligadas à suposta organização criminosa e também à Fintech, nos municípios de Arujá,
Bragança Paulista, Guaratinguetá e São Paulo. É sabido que muito material foi apreendido hoje. Esse material certamente será motivo de abertura de novos procedimentos fiscais, novas representações fiscais para fins penais e, quem sabe, novas fases da Operação Obsidiana. Os envolvidos no esquema poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e de participação em organização criminosa. As penas podem ultrapassar 12 anos de prisão. A Receita Federal alerta que não há qualquer hipótese de trocar dívidas por compensação, ainda mais de terceiros. Em caso de qualquer dúvida, a orientação é para a empresa entrar em contato com o órgão. 11h18, a Nath Luquezzi tem informações da área da saúde em Campinas, porque a cidade recebeu uma nova remessa de vacina contra qual doença, Nath? Contra a Covid-19, inclusive recebeu ontem, na tarde de quinta-feira, dia 24 de abril. Ao todo, são 23,1 mil doses da Moderna, que já está atualizada com a nova cepa JN1 e pode ser aplicada em todas as faixas etárias. As vacinas para a Covid-19 serão distribuídas para todos os centros de saúde entre hoje e quarta-feira, dia 30. Então, hoje, sexta-feira, dia 25, até quarta-feira, dia 30. O Ministério da Saúde é responsável por fornecer as vacinas aos estados para distribuição aos municípios. E a Secretaria de Saúde mantém esse diálogo permanente com 2 governos a fim de manter esse abastecimento regular de todos os imunizantes. Então, considerando que os estoques de dose para a Covid-19 é bastante limitado neste momento e a procura é dinâmica, a Secretaria de Saúde orienta a população a conferir a disponibilidade por centro de saúde. Vocês podem entrar em remédios.campinas.sp.gov.br. Então, remédios.campinas.sp.gov.br. Então, quem deve receber este imunizante, considerando todas as faixas etárias, maiores de 60 anos imunocomprometidos, uma dose a cada 6 meses, gestante, uma dose em qualquer fase da gestação, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, adolescentes e jovens e pessoas em situação de rua. Então, as salas de vacinação foram conforme o horário de cada uma das unidades básicas e para endereços e contatos e para mais dúvidas estão disponíveis na página vacina.campinas.sp.gov.br. Muitas mensagens chegando, vamos então, porque o tempo urge e o ouvinte sempre tem espaço aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O Ricardo Oliveira, que não é o craque, hein? Não é o atacante, escreve: tá aí mais um esquerdista preso, Fernando Collor de Mello. Desculpa, Ricardo. O Collor, ele é de esquerda quando lhe convém, de direita quando lhe convém. O Collor, ele é do poder. Já foi aliado do governo Dilma, já foi aliado de Bolsonaro. Colocar o Collor na caixinha de esquerdista não condiz com o que é a história do nosso país. Mensagem de áudio chegando para compartilhar com o nosso ouvinte. Heitor, Oi. Bom dia, Heitor. Bom dia. Estou aqui tomando a minha dose diária e necessária de vinagre. Ô, louco. Tá vendo aí? Negócio de pauta verde, partido verde. Meu caro, é tudo narrativa. Conheço gente que briga, os animais, não sei o quê, mas eu fui na casa do indivíduo e vi como ele trata os animais dele. Olha, é circo de horrores. Mesmo jeito esse picareta aí, ex-vereador, Partido Verde, descartando dejetos sem tratamento no Rio. Viva a esquerda com essa pauta narrativa. É isso aí, só isso. O cara prega, mas não faz. Mensagem do Edivalmir Massa. Bom dia para você, obrigado pela audiência, Edivalmir. O Celso Santos, ele escreve o seguinte: bom dia, acho que o Papa Francisco preferia que essa comitiva de autoridades brasileiras, ao invés de ir a Roma, poderia usar o dinheiro da viagem para amenizar o sofrimento dos pobres e oprimidos. Não é pouco dinheiro. Além do voo, são os hotéis, as diárias em dólar. As homenagens seriam muito mais sinceras, é a opinião do Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço. A visita do presidente Lula e da primeira-dama são protocolares e necessárias, como uma relação Brasil e Vaticano, Brasil e Itália, e pela proximidade mesmo do presidente Lula com o Papa Francisco. Mas tá cheio de deputado, senador que vai para dar rolê. Tem ministro ali que não tem nada a ver com a comitiva, mas, enfim. 11h22 tem mais mensagem de áudio para você. Bom dia. Bom dia. Aqui o Sérgio do Guanabara. Oi, Sérgio. Hoje é dia de comemoração. O Collor atrás das grades.
não podemos esquecer que o motivo dele estar preso hoje é ainda resultado da grande operação Lava Jato ocorrida no Brasil, da corajosa operação Lava Jato ocorrida no Brasil. Então vamos comemorar hoje a prisão do Collor, mas não devemos esquecer que precisamos de outras comemorações futuras. Aqueles que ainda não foram presos, resultado da Operação Lava Jato, e aqueles que foram presos e saíram, mas que eu tenho esperança que um dia voltarão e nós comemoraremos novamente. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado, Sérgio. Tá falando, obviamente, sobre o presidente Lula. Lava Jato teve acertos e erros, teve exageros, mas também jogou luz a muita coisa podre que acontecia no Brasil. A história vai mostrar o balanço final da Operação Lava Jato. Hoje ainda vivemos sob a ótica, muitas vezes, mais política do que jurídica com relação aos fatos da Operação Lava Jato. Então quem é de um lado acha que está tudo errado, mas agora prenderam o Collor e agora? Defendo ou não defendo? Quem defendia que estava tudo certo na Lava Jato, mas o Collor é aliado e agora? Tinha exagero ou não tinha? Então a gente precisa dar um passo atrás e observar que aconteceram erros, que aconteceram exageros, que aconteceram grandes acertos, que muita coisa foi jogada à luz sobre ela, e ter um pouco de maturidade nessa hora da discussão política também. 11h24, tem mais mensagem de áudio chegando? Tem, a gente compartilha com você também. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu fico vendo como os crimes no Brasil ele replica, né? E tem época que é crime contra criança, aí tem época que é crime de assalto a carro que leva gente junto. E o que está replicando agora é crime de envenenamento, né? Aí teve crime de envenenamento lá no Rio Grande do Sul, né? Que era uma família assim, até, se a gente for ver, uma família de bem de vida, né? A mulher envenenou o marido, envenenou os parentes do marido, né? Aí teve um envenenamento lá também, acho que no Maranhão, que a pessoa envenenou a comida, matou as crianças lá também, dos vizinhos, uma coisa assim, ou a própria família dele mesmo ele envenenou. E agora esse é envenenamento do ovo, né? É engraçado, esses crimes se replicam, cara. No Brasil é sempre assim, né? Lógico que tem os outros crimes que tá epidêmico agora, que é violência contra a mulher, né? E violência, assim, de pessoal roubar moto, essas coisas. E agir com moto, roubar celular, roubar essas coisas, e dar tiro e fazer maldade, né? Mas o pessoal replica isso daí. E agradecer que o Fernando Collor foi preso, né? Até que enfim. E era para ele ter sido preso em 92, né? Quando ele roubou pra caramba também, né? E esses caras do INSS aí, essa covardia que fizeram com os aposentados, né? Mano, e é tudo gente que entende do assunto, tudo gente, é um esquema, uma máfia. Aí falou assim que o governo vai pagar a diferença, o que fizeram. O governo somos nós, né, cara? Então a gente vai pagar os caras que roubou. Mas que loucura isso daí, cara. Que loucura. Mas tudo bem. Alexandro Centro, um abraço, Heitor. Boa sexta e bom final de semana. Para você também, Alexandro, nessa lista aí de crimes da moda, inclua roubos de aliança, principalmente nas grandes metrópoles. Alianças de ouro entraram na mira também dos bandidos. Pra gente fechar, agradecendo ao Luiz, final do telefone 2934. Bom dia, Heitor. O povo acredita que políticos influentes presos ficam atrás das grades, ficam detidos em lugares privilegiados. Esse presidente tem a prerrogativa, de fato. A questão não é nem só o local onde fica, né, Luiz? É o tempo que fica atrás das grades, que geralmente é muito curto. Mas não é só por ser político, é muito por ter bons advogados e a condição de pagar por quem conhece as brechas da lei. Para a gente fechar, a informação aqui sobre o Hospital Infantil Municipal Mário Gatinho, que nesta semana anunciou a decisão de suspender por tempo indeterminado as cirurgias eletivas no hospital que é dedicado às crianças. Segundo a administração, a medida está ligada à abertura de novos leitos do hospital,
que a Nath Luquezzi vai explicar como vai funcionar. Exatamente, são 10 novos leitos de UTI pediátrica no SUS municipal. Então, 6 estruturas começam a funcionar já hoje, sexta-feira, dia 25, no Hospital Mário Gatinho, e 4 estarão disponíveis no Hospital da PUC a partir de dia 1º de maio. A decisão foi tomada porque no período entre abril e agosto houve um aumento na procura de atendimentos pediátricos, principalmente por problemas respiratórios de pacientes que necessitam de internação e uso de oxigênio. Então, por conta dessa ampliação dos 6 leitos no Mário Gatinho, as cirurgias eletivas serão suspensas. Essa é a primeira ampliação anunciada neste ano, visando aí a lotação de leitos de UTI infantil, como ocorreu em maio do ano passado, quando essa taxa de ocupação chegou a 93,2%. Às 11h28, a Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, espera você para uma companhia no Band Mulher, que ela conduz ao lado da Lari Lopes, na tela da Band Mais TV, e que hoje terá quais atrações, Nath? Tá recheado. Sexta-feira, como sempre, agenda cultural para você se organizar aí pro seu finalzão de semana. Vai ter Belo na região que eu tô sabendo. É? Eita, Belo é bom. Vamos também falar com uma nutricionista sobre a relação entre alimentação e emoção. Será que o nosso emocional pega nessa hora? Será? A gente vai conversar sobre isso e também sobre educação financeira. Pouco falado, às vezes até um tabu entre crianças e adolescentes, mas que é de extrema importância. Então, tudo isso e muito mais à 1h30 da tarde na tela da Band. E a gente espera você segunda-feira, às 10 da manhã, novamente aqui no nosso Manhã Bandeirantes, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, destaques esportivos com o timaço de Carlos Batista. Amanhã tem Ponte Preta na tela da Band, em Campeonato Brasileiro da Série C. É na Band Mais TV, 5 da tarde, com a narração de Carlos Batista. Tem Confiança e Ponte Preta, transmissão também aqui na RB. O Guarani joga na segunda-feira contra o Caxias às 7h30 da noite. E a preparação das duas equipes, você fica sabendo a partir de agora com o time do Batistão. Grande abraço para você e um ótimo final de semana. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Atenção! A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas em várias regiões do estado de São Paulo. A previsão indica risco de tempestades, ventos fortes e até queda de granizo para esta semana. Segundo a Defesa Civil, as chuvas são causadas pela combinação de um sistema de baixa pressão no interior do continente, ventos fortes em altitude e a passagem de uma frente fria próxima do litoral. A recomendação é que a população fique atenta aos avisos oficiais e evite áreas de risco durante o período. Ligue para a Defesa Civil no número 199 em casos de alagamentos, inundações e quedas de árvores na cidade de Campinas. 118 para emergências de trânsito e o número 193 para emergências. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Oferecimento.
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO